Quais eram as práticas religiosas que mais chocavam os católicos dos primeiros séculos? Aqueles católicos que viveram sob o domínio do poderoso Império Romano. Assim como nós, assim como eu e você, que vivemos hoje num mundo dominado pelo caos espiritual, confusão espiritual, com o reaparecimento de práticas religiosas que vão contra o culto do verdadeiro Deus, os primeiros católicos também enfrentavam uma sociedade que estava mergulhada em práticas espirituais de cunho mágico e ocultista. E assim como eu e você, essas pessoas, os católicos do primeiro século, também tinham pesados desafios para manter a unidade das suas famílias, manter os seus filhos na ortodoxia da fé. Por que isto acontecia? Porque as misteriosas práticas das sociedades romanas, como veremos nesse vídeo, poderia afetar suas famílias e seus filhos, na forma de um sincretismo, se não direto, no mínimo, na forma de um sincretismo transverso. Veremos como os católicos enfrentavam esses desafios espirituais e mais adiante como os papas atuais se posicionam diante deste problema que ainda sobrevive. Não vamos falar de lendas. Vamos utilizar a história e seus documentos e fontes primárias para compreender o universo mágico religioso de bruxas e feiticeiras que envolvia a sociedade romana dos primeiros séculos do cristianismo, lá no alvorecer da Santa Igreja Católica, no período em que ela alicerçou seus fundamentos. Vamos nos localizar no espaço-tempo. Estamos em Roma por volta do ano 100 d.C. São Pedro e São Paulo haviam sido martirizados há pouquíssimos anos, e o Império ainda não conhecia o cristianismo em sua plenitude. O povo acendia incenso para os deuses do panteão romano. Júpiter, que eles acreditavam ser rei dos deuses, senhor dos céus. Marte, que eles honravam como deus da guerra. Vênus, deusa do amor. Apolo, deus da luz. No fundo, máscaras da velha serpente. Deuses esses que também foram honrados por Herodes o Grande, quando ele esteve em Roma, por ocasião do recebimento de sua coroa como rei da Galileia. Ele foi no templo de Júpiter acender incenso. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre os segredos de Herodes o Grande e sua perseguição ao menino Jesus. Dentro desse caldeirão espiritual, de uma espiritualidade difusa, ainda existiam as práticas populares que não necessariamente dependiam dos sacerdotes ou sacerdotisas do templo, dos templos oficiais. Aqui, abre-se espaço para as práticas populares, para as crenças religiosas do povo, que as praticavam para obter os favores dos deuses ou dos espíritos malevolentes. Não são crendices, mas práticas religiosas de piedade e devoção. Não são lendas, são práticas que eram executadas. Práticas que sobrevivem ainda hoje na nossa sociedade dita católica. Práticas que, como veremos daqui a pouquinho, precisaram ser descritas como proibidas pelo atual catecismo da Igreja Católica. Que prática era essa tão perigosa que ainda hoje o catecismo a proíbe? Estamos falando do recurso aos feiticeiros e magias, aos feiticeiros e magos, aos feitiços e magias, uma prática que destrói o culto ao verdadeiro Deus e a obediência aos mandamentos da verdadeira religião. Esses mandamentos que sobrevivem na Santa Igreja Católica. É uma prática que deforma a identidade do católico. E por falar em identidade de católico, quero lembrar que este projeto tem apoio cultural da Monte Petrino, camisetas católicas com estampas únicas e exclusivas. E como era a magia no Império Romano? Vamos responder como historiador católico, porque esse projeto é um projeto de visão católica da história do mundo. E a sociedade romana era um caldeirão de misturas espirituais, onde usavam amuletos para se defenderem dos infortúnios, mal-olhado, e ainda acreditavam que os deuses podiam ser invocados contra os seus inimigos e rivais através de feitiços e fórmulas mágicas. Me diga aqui nos comentários se isso não se parece, em muitos aspectos, com práticas que vemos ainda nos dias de hoje. Escreva aqui se o que você vai ver nesse vídeo não se parecem muito com as práticas de magia e simpatia que os brasileiros tanto gostam. Na sociedade romana existia uma crença generalizada nas forças ocultas da natureza e na possibilidade de as invocar ou conjurar através de todo tipo de sortilégios. Assim o demonstram tanto os testemunhos literários como um grande número de descobertas arqueológicas.
Neste contexto, a magia apelava a poderes sobrenaturais, a potências invisíveis que atacariam o corpo ou a alma, para o bem ou para o mal. Tentava-se impor a sua própria vontade sobre a natureza e sobre as pessoas. Plínio o Velho descreveu indivíduos que, ao exercerem fascínio ou mal-olhado, podiam não só causar doenças, mas também a morte daqueles que eram trespassados pelo seu olhar. Ele escreveu indivíduos específicos na região do Ponto e na Ilíada que possuiriam um olhar fatal, capaz de causar doenças, secar árvores ou até mesmo a morte daqueles que fossem trespassados pelos seus olhos. A crença no mal-olhado ainda sobrevive entre nós. Ou você nunca viu isso? Quando meu menino nasceu, recebi conselhos de familiares não católicos, diga-se de passagem, para que eu colocasse nele uma fita vermelha ou uma peça de ouro, uma pulseira, um colar, como proteção para aquilo que essas pessoas mais simples se referiam como quebranto. Talvez você já ouviu falar isso. É claro que eu não coloquei. O católico não usa amuletos. Mas a ideia era de que, se ele recebesse uma visita, um familiar que viesse vê-lo poderia trazer uma maldição ou uma doença apenas pelo olhar e infectar a criança. Não precisamos disso. Mas e os romanos? Para se protegerem dos supostos mal-olhados ou dos azares da vida cotidiana, os romanos recorriam à magia e ao feitiço, bem como aos amuletos. Contra o fascínus, ou mal-olhado, eles usavam um amuleto que representava um órgão genital masculino. Era frequentemente levado no pescoço como colar, mas também eram pintados nas fachadas das casas e nos mosaicos, nos pavimentos dos mosaicos de vestíbulos. As crianças, como se acreditava e ainda se acredita hoje, talvez vítimas indefesas da magia, eram especialmente protegidas com amuletos de diversos tipos. Por exemplo, 9 dias após o seu nascimento, colocava-se em volta do pescoço a bula, uma bola de ouro que supostamente repelia o mal-olhado. Aos 16 anos, quando o jovem atingia a maioridade, retirava-se a bula e esta era oferecida aos deuses lares, ou a Hércules também, nos seus pequenos altares domésticos. Segundo o escritor Ovídio, além de proteger contra maldições, a bula preveniria as mortes prematuras de crianças, muito comum. E as meninas? As meninas e as mulheres tinham um amuleto semelhante, em forma de lua crescente, chamado de lúnula. Com relação aos amuletos de proteção com símbolos ou conotações sexuais, com certeza você já deve ter visto uma figa. Ela ainda é muito utilizada nos dias de hoje. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que o atual catecismo da Igreja Católica fala sobre essas práticas de amuletos. Além dos amuletos, os romanos também recorriam à magia e à feitiçaria pura, por assim dizer, para a própria proteção ou para causar mal nos inimigos. Podiam ser maldições, exorcismos ou encantamentos com diversos objetivos. Fosse para prejudicar um adversário num processo judicial, ou para provocar a derrota de um adversário de uma corrida de cavalos, por exemplo, ou ainda magia por motivo amoroso. Os historiadores antigos evocam diversos episódios de feitiçaria, e um bem conhecido é o da morte de Júlio César Germânico, filho adotivo do imperador Tibério. Ele morreu na Antioquia no ano 19 depois de Cristo. Segundo o antigo historiador Tácito, na casa onde ele faleceu foram encontrados ossos humanos, lâminas de chumbo gravadas com encantamentos e cinzas cobertas de sangue. O que importa aqui é que o próprio Júlio César Germânico, antes de morrer, tinha acusado Pison, governante da Síria, de o ter enfeitiçado. E morreu convencido de que fora vítima de magia negra. E tem mais. A religiosidade mágico-pagã que cercava os católicos era surpreendente. Arqueólogos encontraram em muitas províncias do Império Romano o que eles chamam de tábuas de maldição. Eram pequenas lâminas com formato retangular de uns 20 centímetros de comprimento e um texto escrito em latim ou grego que continha feitiços mágicos dirigidos contra pessoas às quais se queria o mal. Era uma espécie de feitiço de amarração, pois, uma vez gravadas, escritas, elas eram amarradas ou atravessadas por um prego,
uma maneira de configurar o feitiço, de atar, de amarrar. Depois elas eram enterradas num local onde não fossem encontradas. É importante que esses feitiços não fossem encontrados para que ninguém o desfizesse. Então, jogavam num poço, num rio, no mar, numa canalização. Mas o lugar muito frequente era um túmulo, especialmente se o defunto tivesse falecido prematuramente ou morrido de uma morte violenta, como alguém executado pela justiça, uma vítima de suicídio ou um gladiador morto em combate. Isso explica que tenham sido encontradas dezenas de tabuinhas em anfiteatros de lutas. Lá se morriam muitos gladiadores. Há pouco mais de um ano, arqueólogos franceses tiveram uma surpresa escavando um hospital de Orleans, 120 quilômetros de Paris. Eles descobriram 60 túmulos da época do Império Romano e neste cemitério, criado entre o século I e III, encontraram 21 tabuinhas de maldição enterradas juntos com os esqueletos. 20 delas estão com feitiços escritos em latim e uma na língua gaulesa. A crença nas feiticeiras e bruxas e sua busca não era incomum na antiga Roma. Olha que interessante, uma inscrição funerária encontrada em Roma, pertencente a um menino de 4 anos de idade, dizia assim: "Quando cumpri meu 4º ano, podia ser a alegria do meu pai e da minha mãe. Fiquei doente e definhei, arrebatado pela mão cruel de uma feiticeira, saída sabe-se lá de onde, pois as bruxas estão em todos os sítios do mundo para fazer o mal com as suas artes más." Os familiares devem ter gravado isso no túmulo da criança. E isso exemplifica muito a crença difundida na existência de bruxas e magos e feiticeiros. Mas e os cristãos católicos desse período? Como sobreviviam numa sociedade altamente paganizada, de espiritualidade tão difusa? Como eles faziam para não serem influenciados por essas crenças e serem fiéis à doutrina de Cristo? Eles buscavam ter certezas absolutas sobre sua fé. Coisas que têm faltado para muitos católicos modernos. Vivemos num mundo de pós-modernidade, onde as verdades absolutas de Cristo estão sendo varridas por terra. Por isso, buscar na história as raízes da fé torna-se cada vez mais fundamental. Um dos textos mais antigos que buscam orientar os católicos é o chamado Didaquê, também conhecido como Catecismo dos Primeiros Cristãos. Documento primário escrito entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, ainda no período de vida de alguns apóstolos, para orientar os católicos do primeiro século. No capítulo 2, o Didaquê diz assim: "O segundo mandamento da instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria." Tão sério era o assunto que no capítulo 5 ele retoma: "Este é o caminho da morte. Primeiro, é mau e cheio de maldições. Homicídios, adultério, paixões, fornicações, roubo, idolatria, magias, feitiçarias." Muito claro. O autor da Didaquê, para orientar os cristãos, não estava inventando a roda da espiritualidade. Ele não estava inventando uma nova orientação, uma nova doutrina. Mais de 1000 anos antes, Moisés era claro ao orientar a fidelidade religiosa do povo escolhido, para que quando este povo entrasse na Terra Prometida, não trouxesse para o seu meio as práticas religiosas contrárias à verdadeira religião. Assim diz Deuteronômio: "Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságios, oráculos, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que interrogue os mortos." Por falar em filhos e filhas, tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso como a sociedade romana, protegida pela lei e pelo costume, era brutal no tratamento dado aos seus recém-nascidos. Pode ser que você fique chocado com o que você vai ver nesse vídeo. Mas a adivinhação, a magia e feitiçaria dos romanos não afetava os cristãos, porque eles tinham 2 certezas absolutas pelas quais viviam e, se preciso, morriam. Eles desenvolveram a crença de que Jesus é o único Deus Salvador e que ele deixou sua única igreja, com autoridade fincada
sobre a rocha de Pedro. Só assim se sobreviveria num mundo onde a oferta de espiritualidades difusas se multiplicavam. Só assim protegeremos a fé de nossas famílias neste mundo moderno, hostil ao cristianismo e também de espiritualidade difusa. Espiritualidade difusa onde se considera que toda e qualquer prática religiosa, toda e qualquer religião é boa. Há um engano aqui. Se somos católicos, não tiramos conclusões de nossa cabeça. Não somos adeptos da livre interpretação nem da sola escritura. Somos dirigidos pelo Sagrado Magistério. E o que o Sagrado Magistério diz sobre essas práticas? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2117, diz assim: todas as práticas de magia e feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Nossa sociedade do terceiro milênio, como diria o Papa João Paulo II e Bento XVI, está em vias de paganização. A sociedade avançou tecnologicamente, mas retrocedeu em termos de espiritualidade. O Ocidente, negando a bússola moral e religiosa do cristianismo, perdeu o rumo, e a alma das novas gerações está buscando senso de religiosidade nos ritos antigos. Porém, se não alicerçarmos essa ânsia da alma nas verdades absolutas do Evangelho, veremos ressurgir a sociedade pagã que reinou em Roma ou na Grécia Antiga. Sociedades que, nos últimos 2000 anos, tinham conhecido a verdade de Cristo e de sua igreja, mas que, tendo escondido suas práticas mágico-religiosas nos escombros e periferias de um inconsciente, viraram as costas para o Cristo e sua igreja e estão tentando emergir com toda a fúria. O paganismo está emergindo com toda a fúria. E as lições de história que podemos aprender com as primeiras famílias católicas podem nos ajudar a sobreviver neste mundo moderno de verdades diluídas. Somos católicos, não tiramos conclusões de nossas cabeças. Somos católicos e temos uma história de 2000 anos. Não somos órfãos. Temos lastro histórico e documental que nos auxiliam a caminhar no meio de sociedades hostis. A igreja é uma linha sucessória coesa que defende a verdadeira religião. A Bíblia no Deuteronômio, a Diraquê, o Catecismo da Igreja Católica, tudo isto representa mais de 3.000 anos de história documentada, reafirmando a mesma coisa. Magia e feitiçaria não são lendas folclóricas, mas perigosíssimas formas de contato real com o oculto e devem ser evitadas a todo custo. Se você também acredita que a história da igreja tem o poder de fortalecer a nossa fé e de formar a nossa identidade católica, já se inscreve no canal e aproveita para assistir esse vídeo aqui, no qual eu analiso a crueldade de Herodes o Grande e como a família de Nazaré sobreviveu à sua implacável perseguição.